Amigos, lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre You, a nova série da Netflix que estreou nessa quarta-feira, dia 26. Na realidade, ela era uma série da Lifetime, né, e aí a Netflix comprou os direitos e agora a gente pode conferir aí na Netflix, mas lá nos Estados Unidos já passou. Ela é uma série inspirada, baseada no livro de mesmo nome, escrito por Carolina Kipnis, e essa série, ela tem 10 episódios que são super fluidos de assistir e promete dar muita polêmica. Bom, vocês sabem que eu vivo trazendo conteúdo, principalmente da Netflix, aqui no canal, né? Então, pra você não perder nada, eu sempre faço análises, explicados das séries e filmes. Se inscreve e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo. A gente acompanha a história da perspectiva de Joe, que encontra a Beck na livraria em que ele é gerente, né? E aí, essa paixão começa a se tornar uma obsessão. Eu gosto muito da construção dessa série, porque ela traz alguns plots que você não imaginava ao longo dela, né? E também pela série ter essa questão de literatura, sabe? O Joe, ele é um gerente de uma livraria, a Beck é uma aspirante a escritora. Você vê que a narrativa da série é bem descritiva, então quando a gente vê a perspectiva do Joe, é bem detalhado, como se você estivesse lendo um livro. E eu gosto principalmente da construção desses personagens. Eu acho que o grande foco e o grande forte aí da série é justamente nos personagens que eles têm. Apesar da gente assistir da perspectiva do Joe, né? A gente consegue traçar esses perfis, como por exemplo, ele mesmo, né? Que eles não são nem um pouco sutis em, tipo, trazer esse príncipe encantado, né? E fazer uma linha tênue que ele se transforma num perfeito psicopata que vai stalkear. Então é muito legal como a série, ela pega algo que seria, tipo, o herói, né? Da história, né? O príncipe encantado perfeito que vai te amar e vai te elevar na 10ª potência do seu potencial, sabe? E aí transforma nesse cara que é obsessivo e que vai cuidar de todos os obstáculos que tiver na relação, e isso inclui pessoas. E aliás, eu acho que é muito legal a série trazer essa discussão sobre o abusador, né? Porque muito se fala de relacionamento abusivo e a gente vê de diferentes formas aí. Então a gente vê, por exemplo, em uma amiga, né, que vê quando essa atenção tá sendo dividida, ela meio que faz de tudo para que a amiga termine com esse relacionamento. Então acaba sendo duas pessoas muito obsessivas pela Beck aí no caso, né? E meio que cada um dentro da sua loucura para fazer com que elas se separem dessas pessoas. A gente também vê como, às vezes, um problema que a gente tem, né, se intensifica nessas pessoas que a gente acaba andando, né? E aí é por isso que eu acho muito interessante esse personagem, o Joe, né? Porque ele vê essas coisas boas ali na Beck, né? Ele vê que ela pode ser uma pessoa grande, que ela almeja ser, né? No caso, ela é uma aspirante escritora, e ele consegue fazer com que ela se torne isso que ela quer ser, tirando essas pessoas que são tão tóxicas assim pra vida dela, mas ao mesmo tempo ele também é bastante tóxico, né? Então tem essa coisa de, tipo, você até vê alguns abusos que são bem nítidos, né? Como é um caso de uma amiga e tudo mais, que se você vacilar com ela, ela vai acabar com você, sabe? E aí a gente tem um cara que ele é apaixonado, que ele faria de tudo por essa pessoa, e aí no final das contas ele não faz coisas tão legais assim, sabe? E também eu acho que vale ressaltar, né, aqui, como às vezes a gente tá perdido com a gente mesmo ali, porque a gente tem aí uma personalidade da Beck muito bem explorada, né, que ela tinha problemas lá com o pai dela e tudo mais, e daí como a gente fica frágil pra ter esses certos relacionamentos. E é muito interessante a gente ver por esse viés, principalmente porque eu acho que só quem já passou por um relacionamento abusivo, e eu digo isso, pode ser relacionamento com namorado, namorada, ou com algum amigo, sabe como é importante se livrar desse peso e como realmente as coisas passam a fluir na nossa vida depois que a gente se liberta dessas pessoas. Mas aí na série, né, a gente vê de uma forma mais figurativa como é se livrar dessas pessoas. E eu acho que é isso que torna ela interessante, porque você nunca imagina como que vai chegar a esse ponto. E ainda sobre o Joe, eu acho que é muito legal a gente entender sobre essa personalidade dele, porque a gente entende algumas questões do que ele faz, né? Como o abusador foi abusado lá atrás e principalmente como isso é cíclico, né? Porque da mesma forma que ele teve ali um abuso, ele não que ele abusa do Paco, mas o Paco ele tem ele como o herói dele, ele vê ele como uma imagem que salvou ele de alguma forma. Então, vamos supor que lá na frente esse Paco cresce, ele pode ver que talvez isso não seja tão ruim, sabe? Essas coisas que o Joe faz, e eu acho que
E é aí que tá a sutileza da série, apesar dela não trabalhar com sutileza no sentido em que a gente tem nítido aí um cara que ele é um psicopata, que ele passa dos limites entre o certo e errado, né? Mas ao mesmo tempo a gente entende o porquê lá atrás, o que que era certo e errado, o que que ele aprendeu. Então tem todo esse entendimento e eu acho que é aí que entra o lance da polêmica, né, da série. Poder ser um pouco polemiquinha, né? Porque de certa forma vai ter a galera que vai falar que foi romantizado, né, e tudo mais, mas eu acho que ela deixa bem claro que não foi romantizado, né, principalmente ali com a relação da Beck, mais pro final da série, de tudo que é mostrado ali. E além disso, né, eu acho que a série, ela traz uma boa discussão de como a gente se expõe hoje em dia, né, principalmente com a facilidade que a internet traz e como as nossas informações estão disponíveis ali e às vezes é uma informação que a gente mesmo deixou e a gente nem percebe, porque a gente vai compartilhando tão aos poucos, né? Por exemplo, às vezes eu compartilhei algo há 3 anos atrás, inclusive já aconteceu isso no canal, de vocês virem e falarem, ah, teve um vídeo que você falou tal coisa e tal coisa, e às vezes eu nem lembro, sabe? Então, a gente tá aqui diariamente se expondo de alguma forma, e no final, quando a gente junta toda essa informação, a gente vê o quanto a gente disponibilizou e o quão isso pode ser perigoso, né? E eu gosto muito da linguagem da série, principalmente porque ela trata com alguns absurdos que, cara, pode acontecer, sabe? A gente nunca sabe a informação nas mãos erradas, o que pode acontecer, e às vezes pode ser um Joe na nossa vida. Mas eu acho que o grande ponto forte aí da série realmente tá nesse psicológico dos personagens, que são super bem desenvolvidos e a gente entende, né? Seja com a relação ali da família, seja ali com relação a alguns relacionamentos que teve, ou a falta de família, o que pode causar também, né? Porque muito se discute que, uma coisa pode acarretar a outra, e no final a gente tem aí o Joe que não necessariamente teve uma família, mas como que foi a criação dele, né? Quem que foi o papel de educador pra vida dele, o que que isso pode causar. Tô passando pano? Não tô passando pano, mas eu acho que é muito interessante a gente compreender determinadas coisas, e a gente vê tudo isso aqui na série, e como tudo isso é desenvolvido, e como você não esperava que determinadas coisas acontecessem de fato, e com aquele final surpreendente também, né? Um grande plot aí que talvez ninguém imaginava que fosse acontecer, que inclusive temos segunda temporada confirmada, porque assim, a série, ela veio pela Lifetime lá dos Estados Unidos, inclusive essa série é uma grande promessa, né? E aí a Netflix comprou os direitos e é por isso que ela tá sendo distribuída agora pela Netflix e a gente teve acesso à série. Então, quando a Netflix ela comprou, ela já confirmou que teria a segunda temporada, que foi tipo julho desse ano. Então, sim, fiquem felizes que se você gostou muito dessa série, você vai poder continuar acompanhando essa reviravolta que o final deixou aí. Mas deixa aí nos comentários qual você acha que é a linha tênue aí do Joe ser um cara bom e ser um cara mau. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!